Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Vou dar um motivo para vocês entenderem que tá tudo bem, apesar de tudo. Antes, porém, não reparem, tá? Cheguei há pouco da loja do meu filho e assim que eu entrei, papai disse: grava aquele tema lá, agora. E quando papai manda, eu obedeço, né? É algo da minha natureza mesmo, né? Tipo, meu filho mandou uma mensagem: eu preciso da tua ajuda. De repente eu já tô lá. Ele olha pra mim e fala: nossa, que rápido. Quando papai pede alguma coisa pra mim, é do mesmo jeito. Papum. Por quê? Porque comigo papai também é papum. É o mínimo que eu posso fazer para agradecer, né? Atender imediatamente. Mas antes, porém, deixa eu te dar um bom motivo para você entender que tá tudo bem na tua vida. Podia estar pior. Não importa a dimensão do pior que você acredita que seja. Eu passei, deixa eu ver, da semana passada para cá. Primeiro foram 3 dias consecutivos ouvindo mensagens, vendo sinais para todo lado referente a elefante. Depois, 3 dias ouvindo mensagens, vendo sinais relacionados à borboleta. Normalmente eu não questiono nada que a espiritualidade me mostra. Tanto é que, para falar, passar as mensagens que eu tenho que passar, eu não pergunto por que eu tenho que dizer elas, eu simplesmente passo, né? Eu questiono tudo, menos a espiritualidade. Acredito que, no momento apropriado, a espiritualidade ela esclarece, sabendo que já estamos prontos para compreender o que precisamos saber, entende? Então, eu recebi as mensagens e sinais sobre borboleta e então tá, né? Amo borboleta. E aí eu tô caminhando, indo para a loja do meu filho, que não é muito longe daqui. E o que eu vi pela primeira vez na vida? Olha, a pessoa tem 55 anos, a primeira vez na vida que ela vê uma lagarta de borboleta. Deste tamanho, um pouquinho mais grande, aquele verde incrível, gordinha, gordinha. Deve ser por isso que ela se move daquele jeito, né? Tchum, 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 tchum. Parece uma ondinha. Gordinha, fofinha. E aí, sou aquele tipo de pessoa que eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim, né? Eu vi aquele verde de longe, eu fiquei tão deslumbrada. Que linda, uma lagarta. Eu simplesmente parei e fiquei contemplando, admirando, coisa mais linda. Aí eu lembrei das mensagens e sinais sobre borboleta. Não importa o quanto a gente acredite que está sozinho, mesmo quando nossa família, nossos amigos não estiverem perto de nós, a vida, a natureza, a espiritualidade, papai, nunca, nunca, nunca nos deixam sozinhos. Por isso que Shimada diz: em tudo, em absolutamente tudo, estamos aprendendo alguma coisa. A questão é, você está consciente do aprendizado ou não?
Fiquei um tempão lá parada olhando. Ela faz tanto esforço, ela é tão pesadinha, gordinha, né? Dá pra ver que ela faz um esforço absurdo para se mover. Eu tive vontade de pegar um galho e colocar ela num canteiro que tinha ali perto. Tipo, dar uma ajudinha. E aí, todos esses que nunca nos deixam sozinhos, a vida, a natureza, a espiritualidade e papai, gritaram todo mundo ao mesmo tempo: não! Não pode. Dá-me. Não pode. Mas tadinha, olha como tá difícil pra ela, por que eu não posso ajudar? A lagarta da borboleta, quando ela alcança determinado tamanho, ela segue para um arbusto, um vaso de planta, um canteiro, onde ela encontra uma planta onde ela vai ser hospedeira. Para quê? Para se alimentar. Tem gente que reclama que a lagarta ela come toda a folha da plantinha, né? A plantinha não se importa, ela tá ali para isso também. Aquelas plantas que a gente não come, ela é alimento de outros seres vivos, sabe? Quando uma lagarta escolhe uma plantinha, a plantinha fica feliz por ser escolhida, tá? E aí a lagarta, ela fica comendo tudo que é folha que aparece, ela come, ela vai crescendo e ela come, fica fofinha daquele jeito, toda que nem aquela lagarta do Vida de Inseto, tão fofinha, né? Daquele jeitinho. Quando ela percebe que ela tá bem alimentada, ela tá forte, o corpo dela armazenou bastante energia. Lembra do último vídeo? O chakra do plexo solar, onde está o sistema digestivo, onde um dos órgãos vitais é o estômago, cuja função é produzir energia para o corpo. Cuidado com a tua falta de apetite. Não ter apetite não é um bom sinal. Comer dá energia para o corpo. A lagarta, ela come até ela ficar imensa, acumulando energia. Por quê? Porque o próximo estágio da jornada dela vai ser o mais difícil. Além de acumular energia, fortalecer o corpinho dela, ela usufruiu daquele período onde comer é algo satisfatório, né? É prazeroso. Aí ela parte para o próximo estágio. Todo esse esforço que ela faz procurando outro lugar para ficar, seja um galho, uma folha, ela tem que encontrar um lugar seguro para ela se pendurar. Imagina, ela estava na guia da calçada. As árvores estavam a boa distância dela. Imagina o esforço que ela ia fazer para conseguir um lugar adequado para ela se pendurar. E eu não podia ajudar. Ninguém pode ajudar. Ela tem que fazer isso sozinha. Ela sabe qual vai ser o lugar adequado para ela. E ela também sabe que ela tem que fazer isso sozinha. Pode ser que ela não compreenda por que ela tem que fazer tanto esforço para se pendurar. Mas depois ela compreende. Só depois a gente compreende muitos acontecimentos da nossa vida, né?
É por isso que eu falo dos saltos de fé. Naquele momento que a gente está passando por uma etapa, a gente não compreende, só vai compreender depois. Então vai, sem questionar, simplesmente vai. O primeiro e um dos maiores chamados será seguir, ir, né? Aí quando até que enfim ela encontra um lugar seguro para se pendurar por um fiozinho de seda, a pele dela se transforma, endurece e se torna a crisálida, né? O casulo. A lagarta não é aquele serzinho fofinho verde que a gente vê. É quem está dentro dela. O que está dentro dela passa por uma etapa sofrida, dolorida, onde um novo corpo começa a ser moldado. Da mesma forma que a gente não pode ajudar a lagarta nessa longa caminhada cheia de esforço, a gente também não pode ajudar o novo corpo a romper o casulo. Por mais difícil que aos nossos olhos pareça para a borboleta, a força e a beleza das asas dela depende dessa dificuldade em romper o casulo. A tua vida não vai ser 100%, nem nada relacionado à tua vida. Seja você lagarta, seja você uma borboleta rompendo o casulo. Para que você possa voar, não importa para onde, você precisa passar pelos seus processos. À primeira vista são muito difíceis. Se você olhar mais atrás no teu passado, você passou muita coisa difícil. E olha só onde você está. A vida vai ser uma sucessão de adversidades, dificuldades, problemas não, lições para serem aprendidas. Não vai ser fácil, por quê? Porque você está sendo moldado, aprimorado, fortalecido. Tudo isso é dolorido. É tão dolorido quanto é para a borboleta. Imagina o quanto ela se debate dentro do casulo para ganhar aquela forma linda que ela tem. Você tem motivos para considerar que tudo está bem apesar de tudo. O que não permite que você veja a tua vida como muito boa é exatamente o que está te forjando, te dando crescimento, te moldando, para que você seja o quê? Exatamente aquilo que você é. Uma borboleta. O nosso animal é a lagarta, é o casulo. Entenda que se você quer alcançar os lugares altos, né? A lagarta, gordinha daquele jeito, fofinha daquele jeito, pesada, fazendo todo aquele esforço para se movimentar, ela vai em busca de um lugar alto. Você quer o topo da montanha? Você quer o topo do mundo? Você quer os céus? Isso vai te exigir esforço. Se você precisar fazer uma escalada numa montanha, num monte,
Faça isso para você entender. Não é fácil. Não é fácil. Não é que significa que o topo é maior que o vale, não, tá? É no vale que tudo cresce, né? É por isso que você tá no vale. No topo nada cresce. A única maravilha, a única recompensa que tem no topo é a visão que você tem de tudo ao redor da montanha, onde tudo cresce. Esse é o tema do vídeo, Shimada, não. Papai disse para mim usar esse momento muito especial, único na minha vida, a primeira vez, ó. Pediu para mim usar, para dizer exatamente isso para vocês. Aprende com a borboleta. Você, Homo sapiens, ser humano, o ser racional, precisa ter como mestra uma borboleta. E a gente, nessa presunção, se achando tão grandes coisas, né? Superior a todos. A gente, em relação aos outros seres vivos, nós somos o maior predador. Estamos no topo da cadeia alimentar. Não somos melhores. Não somos mais evoluídos, não. Se fôssemos, nós seguíamos o nosso fluxo natural e não havia um canal chamado Jornada de Autoconhecimento, né? O tema de hoje é uma sugestão da nossa queridíssima Vitoreto. É você, né, Vitoreto, que mandou um e-mail dando sugestão do tema de hoje. Embora no canal já tenha esses temas, né? Não é anúncio de shampoo, mas será um vídeo 3 em 1 com 3 temas. Shampoo, condicionador e não sei o que biótico, né? Teremos 3 temas em um só, porque um puxa o outro, de certa forma. Então, embora tenha no canal esse tema, em alguns vídeos eu menciono que os temas mais antigos, né, os primeiros que eu publiquei, eles vão ser trazidos novamente, porque a qualidade dos áudios e da imagem dos primeiros vídeos é péssima. E eu estava ainda me adaptando a fazer isso, né? Eu tô na internet desde não sei se é 97, 2000, chutando alto assim, eu tô desde 2000, 2001 na internet ativa, né? Eu nunca gostei de aparecer, eu não gosto de me expor. Tudo que eu fiz até então, eu mostrei apenas o meu trabalho, nunca eu, porque nunca é sobre mim, não, né? Mas, para trazer os temas que eu trago, não tinha outra forma. Eu poderia gravar um videoclipe e apenas trazer a minha voz, não é a mesma coisa. Precisava ser algo natural, espontâneo, convincente. Um videoclipe com a voz que tá lendo alguma coisa, não ia ser igual, né? Então, foi necessário fazer algo que eu não gosto nadinha. Falar e aparecer. Ai, papai. Às vezes papai pega a gente em uns pontos assim que pra gente é complicado, né? Nada é por acaso. Embora a Shimada não tenha problema de falar em público, embora a Shimada não seja tímida, meus pais me domesticaram muito bem nesse sentido, né? Eu não gosto.
Não é à toa que Shimada vive a vida eremita e em celibato total. Shimada já foi casada, teve filhos, é para isso que ela foi casada. Ela tinha que ter filhos porque era a vontade maior. Os nossos filhos é um modo de continuarmos eternos neste plano. Eles continuam de onde nós paramos. Meus filhos não vieram a passeio para este mundo, assim como eu e vocês. Isto que eu faço aqui também é para eles. Do modo como a vida preparou eles, eles vão continuar isso que eu estou fazendo, entende? Eles já começaram a fazer, por sinal. Então, qual é o tema que você vai trazer, Shimada? De volta. Reencarnação, alma gêmea e chama gêmea. E Shimada não vai usar cola para esses temas. Por quê? Como vocês já sabem, Shimada não tem religião. Não segue uma linha de pensamento. Às vezes coincide na minha busca, nos meus estudos, nas minhas experiências, que as conclusões, elas coincidem com o que já existe em outras linhas de pensamento. Mas as minhas convicções são muito pessoais. Elas não derivam de discurso externo. Eu nunca tive um líder espiritual. Eu tive mestres e eles foram presentes na minha vida por um determinado tempo. Por exemplo, meu primeiro mestre aqui nesse plano foi o meu avô. Nesse plano não, nessa vida. Meu avô japonês. Ele não me ensinou apenas a questão da valorização da família, do indivíduo, dos conceitos budistas, mas não como crença, mas como filosofia de vida, como também me passou os ensinamentos do Reiki, o Reiki japonês, né? Depois, a segunda mestra foi uma vizinha que nós tínhamos aqui, inclusive todos os filhos dela ainda moram no mesmo lugar, eles eram amigos de infância, né? Ela era benzedeira do bairro. Ela também me ensinou, acrescentou ao que meu avô me passou sobre a questão de cura através das plantas da benza. E assim por diante, sucessivamente, eu tive mestres na minha vida. E não, eles não se apresentaram para mim como meus mestres. Eu os reconheci como tal, né? É um modo que eu tenho de dar honra a quem merece honra, né? Então, assim, não tem líder espiritual, não tem crença, não tem... Aliás, se vocês repararem muito bem, eu não sou aficionada, admiradora de réis mortais assim como eu. Eu cito muito Freud porque indiretamente ele é um mestre para mim, no sentido de todo o meu conhecimento sobre comportamento e mente vem dele e depois de Jung. Mas não é que ele, aos meus olhos, é o famosinho celebridade, não. Eu detesto esse negócio de celebridade, de gente famosa, sei que lá. Para mim, não se mede o valor das pessoas, principalmente num status hierárquico. Pessoas famosas, as celebridades, são mais importantes do que aquelas comuns, não é não. Às vezes o comum é mestre. O que os famosos e as celebridades têm exatamente para acrescentar à tua vida? Até onde eu sei, é você que dá muito para celebridade e por famoso. Porque se não fosse você, não seria famoso, né?
Então, assim, quem é a referência e influência na minha vida geral, seja modo de vida, seja espiritual e tal? Os Beatles. Tô brincando. É estranho, coincidentemente, dá a impressão que os Beatles, eles foram uma referência para mim. Minha mãe achava isso, né? Porque meu modo de vida, meus meus conceitos pessoais é muito parecido, né? Só que não. Não houve ser humano que que fizesse eu ter essa admiração fanática como as pessoas costumam ter por determinada pessoa, né? Eu acho que o único cara que eu realmente sou fã, mas não sou fanática, eu sou fã, admiro, aprendo muito, é Yeshua. Por quê? Porque é um iluminado. Não é qualquer um, né? É um iluminado. Buda também é que eu não explorei tanto a vida de Buda como eu explorei de Yeshua, né? Digamos que Yeshua é mais recente. Então, isso pesa bastante. Então, tudo que eu vou dizer aqui sobre o tema é puramente pessoal, resultado da minha busca, da experimentação e dos meus estudos. Não é receita de bolo. Nada do que eu disser aqui deve ser tomado como uma verdade absoluta, como um decreto. Eu vou começar a pensar assim. Não. Você não tem que nada. Aliás, é que nem curtir e se inscrever e comentar. Você não tem que fazer isso, coisa nenhuma. Você faz se você quiser, tá? Se fizer, serei eternamente grata. Se não fizer, serei eternamente grata. O importante é que você tá aqui. É isso que é importante. Entendeu? Agora, se em dado momento da tua vida você pensou de modo similar ou igual ao que eu penso, aí é outros 500. Aí você está tendo a confirmação que o jeito que você entende do assunto é o teu jeito e você tem direito a pensar como pensa. Entenderam? Esse negócio de determinar reencarnação acontece assim, assim, desse jeito e ponto. E todo mundo tem que acatar? Não. Por que não? Sempre vai ser assim. Cada um é único, o processo de cada um é único. Embora, ao se ler e ver por aí o assunto da encarnação pareça algo simples, é muito complexo. O processo reencarnatório varia de pessoa para pessoa, porque não sei, eu não tô lá do outro lado. Eu tô aqui, eu tenho que saber daqui. Algumas pessoas vão continuar reencarnando aqui nesse plano. Outras pessoas, elas terão evoluído o suficiente para reencarnar em outras esferas. Ainda assim, não estarão prontas para voltar para casa. Normalmente, principalmente, né, nas religiões cristãs, não se acredita em reencarnação, embora em algum momento da Igreja Católica se acreditava em reencarnação. Ela precisou ser proibida, né? Afinal de contas, o que seria da Inquisição se não transformasse o suicídio pecado,
e a reencarnação uma crença herege. Todo mundo que estava sendo torturado daquela forma infernal pelos inquisitores ia cometer suicídio. Por quê? Eu vou me livrar dessa agora porque eu posso reencarnar. Então vamos lá. Eu não sei se algum dia nós iremos falar sobre os motivos pelos quais nós estamos aqui neste plano. Por que encarnamos a primeira vez e por que temos que reencarnar? Por que, Shimada? O que te trouxe para cá faz parte da tua memória original, de você se lembrar quem você é. Quando você se lembrar de quem você é, você vai descobrir por que você teve que encarnar a primeira vez aqui. A partir do momento que eu compartilho isso com vocês, eu estou quebrando o processo de vocês, que isso não é permitido, né? Vocês passam por todo o processo que tem que passar para esse momento que vocês vão se lembrar. E ao se lembrar, se lembrarão também o que os trouxe até aqui. Então, vamos partir do ponto que eu encarnei a primeira vez. Por que reencarnamos? Existem várias linhas de pensamentos que falam várias coisas sobre os motivos da reencarnação, né? O meu é realmente muito pessoal. Eu não sei se tem alguma crença que pense de modo similar ou igual. Nunca procurei saber. Porque não é relevante para mim. Não importa como cada um acredita que seja em reencarnação ou que não acredite em reencarnação. Realmente não importa. A espiritualidade não considera o modo como acreditamos nas coisas. Nós só temos que acreditar, ter fé, né? Embora se fala muito da questão karma, né? Reencarnamos para pagar dívidas de outras vidas. Eu já anulei isso daqui. Você não reencarna para pagar a dívida de outra vida. A questão do karma é o seguinte: você cria o teu karma e este karma vai ser resolvido nessa vida. Se você não resolver nessa vida, não é na outra que você vai resolver. A única coisa que o karma que você mesmo criou vai fazer é impedir que você evolua, cresça na totalidade que você deveria. Considerar as vidas passadas é a mesma coisa de olhar para o passado, ficar preso no passado, tá? Não é porque você foi Isis, Tutankhamon, Elvis Presley, seja lá quem for na outra vida, que a outra vida era tão importante a ponto de você esquecer dessa. Esta vida é o que importa. O teu foco nesta vida aqui é o aqui e agora. Se você fica dando muita relevância para vidas passadas, você está preso no passado. Estar preso no passado é considerar, valorizar, dar prioridade para o que já passou. Realmente não importa quem você foi na outra vida, tá? Mesmo que você tenha sido a celebridade
que todos passaram a considerar como tal, né? Não importa. A cada reencarnação você continua de onde você parou. Tudo que você não aprendeu continua te esperando para você aprender. Se você quiser chamar isso de karma, pode chamar. Você não vai pagar pecados, erros, qualquer coisa da vida passada nesta vida. Você vai continuar o seu processo de aprendizado para que seja possível você se lembrar de quem você é, exatamente no ponto que você parou. Se por acaso você trouxer de outra vida alguma sequela, é totalmente normal. Que nem, por exemplo, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, o psiquiatra, ele ouviu muitos casos de pessoas que, por exemplo, tinha dor física, uma dor absurda na perna. O paciente fez tudo que é exame, virou a perna do avesso, não tinha nada de errado com a perna, mas havia um sinal de nascença exatamente naquele ponto da dor. Foi feita uma regressão para descobrir se em algum momento da infância houve uma lesão ali no local da cicatriz. Não, não houve. Um dia ele resolveu experimentar ir além na regressão. Foi assim que ele chegou às vidas passadas. Na última vida, o paciente tinha perdido a perna porque uma carroça passou por cima e esmagou a perna. O estado que a perna ficou, né, ainda mais para a época de carroça, na Europa. O estado que a perna passou levou o paciente a tanto sofrimento, e foi esse sofrimento que fez com que ele desencarnasse. O sofrimento, a dor, é aquilo que está mais latente nos últimos minutos de vida. Acontece que a alma leva para outra vida resíduos de memória da outra vida. Memória. Eu não sei se vocês sabem, mas a mente, principalmente inconsciente, com os arquivos mentais, que são o banco de dados da memória do indivíduo, ele pode carregar memórias de outras vidas. Tipo assim, a nossa mente viaja no tempo. É por isso que você ouve falar por aí de conhecimento ancestral. Carga de conhecimento. O conhecimento que você adquiriu em outras vidas te acompanha. Se você quer chamar isso de karma, pode chamar. É a única coisa que você traz da outra vida. Conhecimento adquirido daquele ponto que você parou de aprender. Na próxima vida você vai continuar, porque o teu retorno para casa depende disso. Aí tem aquela questão de você escolhe onde nascer, em que família nascer, não sei o quê. Não sei nada disso. Também tem uma questão de, por causa de karmas, né? As pessoas reencarnam nas famílias que elas já perceberam. Também não sei dizer nada disso, não. Se eu considerasse, é muito raro, né, alguém se lembrar, ter alguma memória de vidas passadas. Eu, infelizmente, né, por uma questão assim que eu não entendo, não basta todos os problemas que eu tenho neurológicos, eu tenho que ter alguns flashes de memória de outras vidas, para facilitar a minha vida, né, papai?
Se eu considerasse essas lembranças, eu já teria enlouquecido, né? Porque não tem como você saber, construir uma linha de tempo da tua existência e saber em que momento da civilização humana você viveu. Modos de vida, sociedades, filosofias de vida, tudo muito diferente a cada reencarnação. Assim como a história humana passou por várias metamorfoses, cada vez que você reencarna é assim. Toda vez que você reencarna, o mundo está de um jeito. Quer dizer, em uma vida, várias e várias vezes você vai precisar se adaptar a ambientes, lugares, pessoas, situações, né? Imagine que ao longo da existência também, cada vez que você reencarna, o mundo está totalmente diferente. Um dos primeiros estímulos que impedem a lembrança, a memória de continuar, né? No máximo até 5 anos de idade, muitas memórias das outras vidas continuam no consciente. É como se a partir dos 5 anos o indivíduo ele passasse a ser movido pelo inconsciente. Os 5 primeiros anos de vida, que são os mais importantes do indivíduo, ele recebe um bombardeio de informações, conceitos morais, tudo o que tenta tornar ele o cidadão ideal, a pessoa ideal. É por isso que todo mundo é como é, né? Assim, problemático. Nascer e passar a crescer é difícil também. Não menospreze, não desvalorize isso. É difícil. Se o modo como as crianças até 5 anos fosse... o desenvolvimento delas fosse diferente, principalmente intelectual, nós não precisaríamos reencarnar tantas vezes. Não teríamos tantas pessoas problemáticas no mundo. Seríamos seres humanos de fato e puramente conscientes, né? Enfim, então, quanto mais... Sabe quando a Shimada fala assim, para de brigar com a vida? Tem um tema falando sobre isso. Não brigue com a vida. Toda vez que você briga com a vida, você cria conflito interno. Na maioria das vezes, esse conflito interno diz respeito à sua reconexão com a tua origem, ou seja, com a fonte maior, o lugar de onde você partiu, né? Não importa você bater o pé, espernear, dizer eu não quero saber dessas coisas, eu não vou atender chamado, coisa nenhuma. A espiritualidade é zen. É fácil respeitar a vontade dos outros quando se é zen, né? Tipo, não quer? Tudo bem. Não vai? Tudo bem. Por quê? Tá tudo bem. Fica se debatendo aí, tentando se encaixar nesse mundo, nessa realidade. Eu não quero saber desse negócio de trabalhadores da luz. Eu quero viver, curtir a vida doidada. Tá tudo bem. Nada altera o fato de que você tem que atender o chamado, você tem que se envolver com a espiritualidade, você tem que lembrar quem você é. E se não for nessa vida, será na outra. Vai reencarnar. Simples assim. Em que família? E você é homem ou mulher?
Vocês têm que compreender que no outro plano não há gênero, tá? Qualquer esfera aonde a alma se encontra, não há gênero. O corpo energético da alma não tem sexo, não tem órgãos, não tem nem uma aparência definida que nem essa que nós temos aqui. A alma não está preocupada se vai ser homem ou mulher, não. Se vai ser homem ou mulher, depende, sabe o quê? Da carga genética do DNA do papai e da mamãe. Como assim você escolheu? É a mesma coisa eu explicando para minha nora a tabelinha, né? Olha que coisa louca. A mulher fica fértil uma vez no mês. Isso significa que não é tão simples assim ficar grávida. E se você ficar muito ansiosa, criar expectativa para engravidar, vai ser mais difícil ainda. Mas o esperma, ele fica vivo 48 horas. Enquanto ele está na parte interna do corpo, no quentinho. Se ele entrar em contato com o ar, ele morre. Enquanto estiver no quentinho, no ambiente propício para a vida dele, ele ainda vai viver 48 horas. Quer dizer, o dia fértil é um só. Mas se você tiver relações sexuais 24 horas antes e 24 horas depois do dia fértil, há o risco de engravidar. Isso vai determinar se será menino ou menina. Por quê? O esperma feminino, ele é mais lento, mas ele é mais forte. O esperma masculino, ele é muito rápido, ele quer chegar logo, só que isso enfraquece ele. O feminino é mais forte porque ela vai devagar. Ela cuida das reservas de energia dela, né? O masculino não, ele vai com gana para o óvulo. Só que, se o óvulo não estiver posicionado no lugar certinho para acontecer a fecundação, ele não consegue chegar até lá. Entendeu? Muito rápido, perca de energia muito rápido. Ele não consegue, ele perde as forças, ele não chega onde está o óvulo e o esperma feminino, indo devagar, que nem a largata, chega no óvulo. A possibilidade de esperma feminino fecundar o óvulo é muito maior. Então, assim, quem disse que no outro plano você escolhe se vai ser menino ou menina? Nos outros planos não existem esses conceitos humanos, tá? A questão de gênero é puramente do animal. E existe um motivo para isso. Se tem torneirinho ou não tem, é uma questão do animal. Não apenas para prazer, mas para a perpetuação da espécie, né? Como é que nós vamos perpetuar a espécie se não tiver recursos para a concepção? Isso não tem nada a ver com as questões de gênero, tá? Ah, 2 homens não pode ter filho, 2 mulheres não pode ter filho. Pode, claro que pode. A ciência também evoluiu, não foi só a tecnologia. Só que é mais trabalhoso, né? É mais difícil. E não é muito confortável, mas é possível. Mas não é sobre isso. Não importa que é 2 mulheres e 2 homens. Ainda assim vai precisar do esperma que vem do homem e do óvulo que é liberado pela mulher.
E para que isso aconteça, depende do genital que a pessoa possui entre as pernas, não é? Então, assim, vocês têm o conceito de vocês sobre reencarnação? Estudem isso, porque é meio contraditório. Lembra que a espiritualidade não se contradiz? Não é porque estamos no plano físico, né? Estamos envolvidos com a espiritualidade, que, por exemplo, a ciência não deve ser considerada. Eu acho interessante que meus estudos envolvem a ciência. Eu quero comprovações científicas das minhas conclusões. Claro que tem algumas coisas que a ciência está longe de descobrir, por exemplo, o conceito da alma. Mas assim como eu, há pessoas nesse mundo que estão há anos querendo saber isso. Existe ou não existe alma? Eu tenho até um texto no meu blog onde eu conto, quando eu era criança, eu em busca da alma. Eu queria ver a alma dentro de um corpo. Qual corpo que eu tinha disponível? As lagartixas mortas que meus gatos matavam. Eu ia fazer autópsia. Corre, corre, vamos abrir o corpinho antes que a alma vá embora. Ela deve estar aqui ainda. Ela deve escapar quando faz autópsia. Eu nunca vi a alma. Ai, ai. Então, a questão sobre a reencarnação é assim superficial mesmo, porque é pessoal, né? Eu não quero passar a impressão de que eu tô ofendendo ou contrariando outras crenças. Não vamos esquecer que todo mundo tem o direito de pensar como pensa e pensa do modo como funciona cada um, né? Eu sou contra transformar tudo em padrão. Receitas de bolo criam padrões. A partir do momento que algo estabelece um padrão, é prisão. Eis a contradição. Não há liberdade quando há padrão. Se a reencarnação funciona igualzinho para todo mundo, é um padrão. E a bem verdade é que não funciona igual, não. Há pessoas que não reencarnaram, por exemplo, neste plano. Não é porque elas foram reencarnar lá do outro lado do mundo. Não é isso. Cada um está num processo. A visão humana é tão limitada que ela não consegue ver além da roupa, além da aparência, além da pele, né? Quem dirá além desta vida? Esta é apenas uma de tantas vidas que você já teve. Todas elas juntas fazem a tua existência. Você é eterno, lembra? A partir do momento que você é eterno, você não tem vidas, você tem uma existência que sempre está trocando de corpo, de pele, de tamanho, de lugar. Você é uma borboleta. Você é uma borboleta. Você só vai trocando de casulo. Que coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para considerar de reencarnação. Shimada reencarnou muitas vezes. Vocês não têm noção. Ai, ai. Acho que fica mais fácil assim. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre reencarnação e quiser saber a minha visão, vocês mandam a pergunta. Pode ser por comentário ou pelo e-mail shimadacoelho@gmail.com, tá? Mas, em resumo, é isso. Aí, tem a questão das almas gêmeas e chamas gêmeas, que envolvem também o quê?
a questão da reencarnação das outras vidas, né? Eu já vou cortar o barato da maioria das pessoas que romantizaram almas gêmeas. As almas gêmeas são mais raras do que se imagina, tá? Eu vou dar um ótimo exemplo de almas gêmeas. O mais conhecido de todos. Yeshua e Maria Madalena. Opostos complementares. O próprio símbolo do yin e yang. O feminino divino e o masculino divino se unindo para um propósito maior. Podem parar de romantizar que as almas gêmeas, ele é aquele amor romântico para a vida inteira. O par perfeito, o amor perfeito, o amor verdadeiro. Sim. Mas não é todo mundo, não. Raríssimo, tanto é que parece que o último casal de almas gêmeas foi Yeshua e Maria Madalena. Como que eu sei disso? As almas gêmeas só vão se encontrar amando de uma vontade maior. Para quê? Para um propósito maior, que é o bem coletivo. Os dois vão se unir e vão representar muito bem aquele, eu não sei se é um provérbio de Salomão, é um versículo em Salmos, mas está lá na Bíblia. Um ao outro ajudou e ao seu amigo disse: esforça-te. Há várias passagens na Bíblia que mencionam que não se deve andar um sozinho. É pelo menos andar de dois. Ou seja, todo mundo precisa de um apoio. A questão de almas gêmeas são almas que elas já vieram de grandes propósitos em outras vidas, mas elas já passaram pelos processos evolutivos delas, a ponto delas não trabalharem mais nesse plano, elas trabalham em outros planos. Em dado momento da civilização humana, elas precisam retornar para a Terra. Então, tipo, é mais difícil que uma loteria. Porque os dois igualmente possuem um nível de evolução espiritual que permite com que eles realizem o propósito divino. Aí, por que tem que ser um casal? Pelas mesmas questões que eu sempre falo aqui relacionadas ao animal. O casal de almas gêmeas, eles manifestam um amor incondicional, quer dizer, não vai ter traição, não vai ter esse vergonhice, o sexo vai ser sagrado, sabe? Só que o animal, ele sempre vai ter o apelo para as coisas da carne. Uma delas é o sexo, né? Então, é preferível que o homem não esteja só, principalmente o homem. Não quer dizer que a mulher não se assanhe também, né? Mas o homem é mais predisposto, ele tem mais dificuldade de controlar a própria torneira, né? Então, é preciso que haja um casal sagrado. Almas gêmeas é nada mais que isso, casal sagrado. Eles já são almas elevadas. Eles não parecem com nenhum outro casal da Terra. Tipo, eles vão ficar tirando selfie e postando na rede social para mostrar a família margarina. Sabe? Olha meu marido como é lindo, olha minha esposa que maravilhosa. Não. Os dois viverão
pelo e para o coletivo. Essas são as almas gêmeas. Então vamos parar de romantizar. Eu acho raro as almas gêmeas aparecer nesse século. Levando-se em consideração a quantas andam a humanidade, né? Levando-se em consideração que o último conhecido foi Yeshua e Maria Madalena. Para um propósito maior e duradouro, porque embora Yeshua tenha vivido poucos anos, né? A passagem dele foi rápida pela terra, o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou, ficou. Tudo que ele tinha que fazer, sabe a parábola do semeador? Tudo que Yeshua tinha que vir fazer neste mundo era semear, para voltar para onde ele estava, que já é um lugar que corresponde à elevação dele, né? Casa. Agora, se você quer saber de chamas gêmeas e outros 500, as almas gêmeas, elas são o propósito da espiritualidade para o coletivo. Não tem romance nisso. É que nem, por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, o Orgulho e Preconceito. Histórias lindas de amor, né? Não tem nada de alma gêmea nisso não, tá? Almas gêmeas significam almas iguais. É que nem, por exemplo, Papai e Sofia. As almas gêmeas, elas obrigatoriamente representam Papai e Sofia. Simples assim, tá? Não tem muita ladainha assim para contar, não. É isso e pronto. Para de romantizar. É muito bonito o termo almas gêmeas, né? É muito bonito toda a ideia que se cria em relação a isso, mas chamas gêmeas pode ser romantizado, porque as chamas gêmeas são almas que já viveram em outras vidas juntas. Elas sempre estão prometendo uma para outra se reencontrar. Elas têm plena consciência que é possível o reencontro. Elas têm consciência que elas estão se reencontrando, elas se reconhecem. É mútuo e simultâneo. Não existe um lado que tenta provar para o outro lado que é isso, não. É imediato. Num primeiro contato, seja um SMS, seja uma troca de olhar, é imediato das duas partes. Tanto almas gêmeas quanto chamas gêmeas, a identificação funciona assim. Porque é uma coisa além do carnal. Tanto almas gêmeas quanto chamas gêmeas envolve o amor incondicional. Só que as almas gêmeas, o amor incondicional não se limita apenas aos dois, se estendem para todos. Trabalho coletivo. As chamas gêmeas não. Elas serão pessoas, por exemplo, que irão refletir a presença do amor condicional, né? Elas serão voluntárias, trabalharão com algo que ajude os outros. Elas, em suas preferências, em seu modo de vida, em suas atividades, elas vão manifestar o reflexo da presença do amor incondicional. O amor incondicional entre duas pessoas significa o quê? Sempre vai pesar o primeiro momento da identificação através do olhar, o momento do encontro. Então, por exemplo, se um deles for paralítico, estiver numa cadeira de roda, ou se for cego, que nem minha irmã uma vez namorou um cego, né? Um amigo de infância nossa. Era uma pessoa incrível.
ah, ele era cego, ela não levou em consideração isso não. Simplesmente namorou com ele por muito tempo, senão, né? Então, por exemplo, as chamas gêmeas, elas olham uma para outra, só que o que encanta elas não tem nada a ver com a aparência física, com a imagem, com a parte externa do indivíduo. A maioria dos relacionamentos começa assim: estímulos causados pela observação da aparência, da imagem, da forma do corpo, do cheiro, tudo aquilo que atende os sentidos e conscientemente a satisfação imediata do animal bípede. O olhar superficial, né, que se limita apenas ao quê? Às funções básicas dos sentidos. Almas gêmeas e chamas gêmeas, elas já desenvolveram percepção extrasensorial. Isso quer dizer que no primeiro olhar, no primeiro encontro, não vai ser os cabelos, não vai ser o formato do nariz, não vai ser a aparência, o jeito que se veste, não. Isso só vai ser percebido conforme vai convivendo. É a identificação, aquela sensação muito forte de familiaridade, aquela impressão intensa de eu te conheço de algum lugar. E conhece. Na maioria das reencarnações já se encontraram e se tornou algo assim, quando sabe que o outro está desencarnando, ou sente, né, que o dia do desencarne está chegando, um promete para o outro se encontrar. E o encontro acontece. Por quê? Porque os últimos pensamentos que ficam na memória são esses. Esses pensamentos vão ser levados para a próxima vida. Certo? E qual a função das chamas gêmeas? Se amar. O amor agrada papai. Papai se agrada de pessoas que se amam de verdade, sem segunda intenção, sem superficialidade, sem o amor puro, né? Papai se agrada de pessoas que se tornam uma. Isso tem um propósito maior, sim. Se a maioria das pessoas dos casais fossem chamas gêmeas, o mundo estaria bem frequentado, não é? Casais estariam criando novas gerações incríveis. Então, as chamas gêmeas são reconhecimento de amores de outras vidas, isso sim. Pode romantizar à vontade. Não importa quantas vidas você já teve, não importa a partir de que vida vocês se conheceram, sempre vão se reconhecer a cada vida. É por isso que tantas pessoas se apegam a vidas passadas. Não é sobre as vidas passadas, é sobre quem deixaram nas outras vidas. Só que, independente de qual vida você teve, isso não facilita em nada o encontro de chamas gêmeas. O encontro, tanto de almas como chamas, vai acontecer quando tem que ser, como tudo é nesse plano. Não adianta forçar, não adianta buscar nada que nos dá prazer ou felicidade funciona dessa forma. Nada. Tudo acontece quando tem que acontecer. Esses encontros
eles exigem, de certa forma, que nós estejamos preparados. É como se tivesse escrito que em determinado ponto do trajeto esse encontro fosse acontecer. Isso quer dizer que até você chegar ali, você vai ser preparado, moldado para estar pronto para aquele momento, sabe? Os altos e baixos da vida, a crisálida da borboleta, é tipo isso. A metamorfose, ela é constante, sempre será. É isso que favorece o teu crescimento e o teu voo. Não é que você, tipo assim, a borboleta, ela não deixou de ser a lagarta. A lagarta, ela não queria ser borboleta. A borboleta é quem a lagarta de fato era, entende? Ela não mudou. Ela renasceu sendo quem de fato é. A mesma coisa somos nós, né? Então, nem sempre nós vamos encontrar a chama gêmea nesta vida. Por exemplo, a estimada desde criança ela olhava para o horizonte, ah, ela conversava com alguém, é engraçado desde criança. A mania de olhar para o horizonte e conversar com o horizonte. Na adolescência eu concluí que eu conversava com alguém, porque eu observei que muitas vezes o meu pensamento era tipo: será que você está olhando a lua como eu? Eu nunca procurei a pessoa. Eu não sei se a pessoa apareceu ou se ela vai aparecer. Isso não é relevante. Esse encontro não tem que acontecer, né? Embora no meu caso não tem chama gêmea para mim. Não, não tem chama gêmea para mim. Mas é um exemplo, né? Eu tinha já uma conexão com alguém, ainda criança. Isso porque eu tive, assim, eu só tive 2 relacionamentos mesmo, assim, sérios, que me deram filhos. Os namorados que eu tive não duravam um mês. É, era mais algo de vivenciar aquela coisa do começo e acabou, né? Eu nunca me apaixonei de verdade, alguma coisa assim. É, eu nunca me apeguei a essa ideia de ter alguém, de me relacionar com alguém, porque eu sempre tive consciência do meu chamado. Ele precisa ser sozinha. Nada do que eu faço é possível tendo uma vida normal. Eu tive o privilégio de passar pela experiência de constituir família, criar os filhos, né? Sou muito grata a isso. Isso também tem um tempo de validade. Depois que meus filhos se tornaram maior de idade, acabou. Agora sim, eu posso seguir para tudo que eu realmente tenho que fazer nessa vida. E isso não envolve ter uma pessoa, por exemplo, né? Eu posso em outra vida ter prometido para alguém que nós íamos nos encontrar? Pode, não que eu me lembre disso. Mas não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Aquela pessoa que te espera, ela pode estar passando por você e você não vai reconhecê-la, porque ou você vai estar com o teu foco em outra pessoa que não te quer e só está te dando problema, ou
em alguma situação que está te desgastando. E que, por sinal, você está dando uma proporção maior do que tem. Tem essa. Às vezes o outro veio com muito mais consciência que você desse pacto de reencontro. Aí o outro está procurando a outra pessoa. Mas a outra pessoa está desorientada no mundo, com foco em questões que são passageiras, mas está transformando uma bola de neve. Quando o outro passar por você, você não vai identificar, ele não vai te ver. Então, as chamas gêmeas não são tão comuns assim quanto se pensa, como muita gente quer acreditar que seja, né? Eu já tenho uma pergunta interessante no e-mail que fala assim: há como ter mais de uma alma gêmea? Não. Quando se fala opostos complementares, é como literalmente como o símbolo yin e yang. O feminino e o masculino sagrado são dois opostos, sol e lua, branco e preto, reintegrados. Eles podem literalmente eu quase virei do avesso de tanto que eu tossi. Eu acho que eu tenho que me focar mais na minha respiração, né? Porque eu falei tanto, eu tô tentando não passar de 1 hora passando, que a minha garganta fica seca. Por quê? Porque eu acabo respirando pela boca, né? A garganta vai ficar seca. Quase virei do avesso. Então, finalizando, as chamas gêmeas também não são comuns. As chamas gêmeas representam casais que fizeram pactos em outras vidas, elas se relacionaram em outras vidas, elas vivem se encontrando. Só que não quer dizer que elas se encontrem em todas as vidas. Às vezes, em uma vida, um busca pelo outro e não se encontra. Por quê? Se seguissem o propósito de vocês, facilitava a vida de vocês. Porque os dois sempre terão o mesmo chamado para a mesma coisa, o mesmo caminho. Se vocês não se adequarem a isso, vocês não se encontram. Em resumo, reencarnação, alma gêmea, chama gêmea não são prioridades para o caminho do autoconhecimento de vocês. Por quê? Se você não aprender a viver essa vida, de que adianta saber das que já passaram? De que adianta você saber alguma coisa da próxima vida? Se você não sabe se relacionar com as pessoas da tua casa, como você vai querer se relacionar com outras pessoas? É tipo assim, um dia papai teve um... Pode contar assim? Um dia papai teve uma grande ideia e pensou, eu vou inventar a família. Às vezes a expulsão de Adão e Eva do paraíso havia um propósito. Qual? Papai queria inventar a família. Para quê? Para o indivíduo aprender a conviver, se adaptar, se relacionar com outras pessoas que são diferentes delas. Embora elas sejam do mesmo núcleo, elas não são iguais umas às outras. Se você não aprender a se relacionar, a conviver, a viver com as pessoas da sua família, por que você acha que você vai conseguir viver com alguém? Pode ser chama gêmea, pode ser o que for, não vai conseguir. Aliás, você não consegue, por exemplo, encontrar sua chama gêmea. As chamas gêmeas, elas se encontram através da vibração e da frequência. Normalmente, um deles nascerá já passos
bem à frente, bem além do outro, no desenvolvimento, seja no autoconhecimento, seja na espiritualidade, seja intelectual, seja o que for. Tudo isso coloca, né, todo conteúdo de uma pessoa coloca ela em uma determinada frequência. Se você não estiver no desenvolvimento, você não vai entender nem o que é a frequência. E aí, se você não sabe lidar com questões de relacionamento familiar, por que você acha que você vai conseguir levar um relacionamento romântico ou se relacionar bem com as pessoas de fora da tua realidade? É uma reação em cadeia. Tudo tem uma fonte de origem. É por isso que a Shimada sempre diz do fluir, de dentro para fora, porque tudo é um fluir. Tudo começa de um ponto e se expande. O ponto A e o ponto B, entendeu? Não é relevante saber. Você pode estudar, você pode pesquisar, tudo que você vai descobrir é que tudo que é dito sobre reencarnação, almas gêmeas e chamas gêmeas é muito confuso. Há várias linhas de pensamento a respeito. Desnecessário, visto que 99,9% da população mundial não se lembra das outras vidas. Não lembra da última vida, quem dirá de todas. Eu não lembro de todas. Tenho uma vaga lembrança da última, para vocês terem noção. As mais antigas são mais marcantes. Por quê? Porque envolvem dor. Tudo que envolve dor é mais marcante do que aquilo que envolve alegria ou prazer, né? O modo de sentir nunca muda, tanto do animal quanto da essência. Eu lembro também o que tenho que ser lembrado, né? Assim, eu não lembro de alegre. Não fui eu que falei assim, eu vou meditar e lembrar da minha vida retrasada, da passada. Não. Sei lá porque papai disse, aquela gavetinha que tá com cadeado das tuas memórias antigas eu vou abrir. Mas eu vou puxar para abrir só um pouquinho. Você só vai ter uns flashes de memória. Para que ele fez isso? Eu não sei. Talvez para mim ter a prova pessoal de que a reencarnação existe. Eu não tenho que provar isso para ninguém, entende? Quem acredita em reencarnação não tem que provar isso para ninguém. Você teve prova suficiente de alguma forma, por isso que você acredita. Você tendo a prova é o bastante. Você teve a prova porque você tinha que ter. Não quer dizer que todo mundo que tem que ter, não. Para de justificar e tentar provar o que você acredita em quem você acredita, tá? É direito nato teu. É muito pessoal. Principalmente o relacionamento com a espiritualidade com o papai. É puramente pessoal. Ninguém pode ditar como deve ou não deve ser. Ele vai falar. Mas como funciona o relacionamento? De modo espontâneo. Ninguém se relaciona com ninguém trazendo uma lista de regras, estatutos, termos de uso, desuso. Assina aqui. De manhã, quando eu acordar, você não pode estar com bafo na boca. Escove os dentes antes que eu abra meus olhinhos. Não existe isso. É tudo muito natural, espontâneo, o fluxo, sabe? Tudo que é verdadeiro possui um fluxo contínuo.
Simples assim. Não é relevante. Um dia, depois que você souber quem você é de fato, seu olhar sobre tudo tiver mudado, até isso você vai ver de um modo diferente. Não será relevante. Não é. Não é. Porque o retorno para casa também é pessoal. Não depende de outra pessoa. A única coisa que depende de outra pessoa é o propósito maior. E isso ocorre além de uma vontade própria pessoal. Papai determina, vocês dois vão se juntar porque eu tenho que fazer uma coisa e eu preciso dos dois juntos. Alma gêmea isso. No resto, e não tem essa de, eu queria tanto ter um par gêmeo para mim ser alma gêmea com ele. Não parem. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem ver um bom exemplo de almas gêmeas? Tá lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse tem uma passagem que fala de um casal que foi levado para a praça pública. Vê o que aconteceu com eles. Eles estavam fazendo o propósito de papai. É tudo que eu posso falar a respeito. Tá bom? Então tá, desculpa o tempo de vídeo, mas é complexo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser que eu esclareça melhor algum ponto, deixa o comentário aqui ou manda e-mail, tá bom? Vai ser um prazer enorme voltar. Ainda tô tentando falar rápido, não tá dando certo isso, né? Então tá. Até o próximo vídeo. Não esquece principalmente da mensagem do começo do vídeo. Peace now.